Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos para iniciar mais um Bom Dia Bitcoin. Diego Consimo aqui na área. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se ainda não segue as nossas redes sociais, comece a seguir a gente no Instagram, no Telegram, né? Por quê? Porque lá nós passamos conteúdos também diferenciados do que nós postamos aqui no nosso querido YouTube. Meus caros, bora lá, vamos falar do nosso querido Bitcoin. Gente, movimento de ontem foi uma loucura. Ontem de manhã a gente tinha falado que se viessem dados acima do esperado, né? Os dados de inflação, isso teria um impacto negativo no mercado e de fato teve. Ele veio buscar lá a região que a gente tinha colocado lá dos 18.200, bateu em 18.200. Só que o que surpreendeu o mercado foi o quê? A recuperação do mercado, tá? A gente viu, daqui a pouco eu já mostro para vocês, o S&P 500, Nasdaq, eles recuperaram, tava 2% negativo e fecharam na faixa ali de 2% positivo, ou seja, teve uma média de 4 a 5% de recuperação nas bolsas, tá? Tá certo, Diego. Então, como que explica isso? Que movimento doido foi esse? Uma das justificativas é que, como a inflação veio acima do esperado, o mercado entendeu que isso pode ser o teto, ou seja, o topo da inflação americana, ou está muito próximo do topo da inflação americana ser encontrado, e com isso eles já entraram comprando. Eu acho muito arriscado. Por quê? Porque hoje tem anúncios dos resultados dos bancos. Hoje é dia dos resultados dos bancos, então vai ter resultado do JP Morgan, Stanley, entre diversos bancos americanos. E isso pode dar uma mexida no mercado se vier dados ruins. Ou seja, se teve uma queda nos resultados, acaba jogando o mercado para baixo de novo. Então, galerinha, o movimento de ontem pode ter sido uma bear trap, né, de fundo, né, correu uma bear trap aqui, ou seja, os próprios, a força compradora, os touros jogam o mercado para baixo, os ursos entram vendendo e aí os touros entram comprando novamente e jogam o mercado para cima. Só que tá arriscado, tá? Tá bem arriscado, pelo seguinte, inflação, o IPC núcleo, a gente explicou direitinho ontem no Happy Hour Cripto Investidor, então eu recomendo que você assista, porque a gente deu toda a explicação dos índices, do calendário econômico, da possibilidade para o Bitcoin e tudo mais, tá? O IPC núcleo, ele rompeu o topo anterior, que era de abril. Isso não é bom, galera. Não é bom porque pode estar iniciando uma nova onda de alta da inflação americana. E se isso ocorrer, dificilmente os mercados vão conseguir se segurar, eles vão buscar novos fundos, tá? Então é bem complicado. E aí o mercado está acreditando que o que aconteceu, o resultado de setembro foi o topo da inflação. Eu acho arriscado. Acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas, se o mercado de fato tiver com essa visão, ou seja, com essa percepção que o topo foi encontrado, por mais que próximo mês, em novembro, saia ali a inflação americana e ela venha mais alta ainda, até lá nós vamos ter um rally de alta. Então, o que eu tô vendo aqui, tá? Duas possibilidades. Vamos ver como que vai ser o fechamento de hoje, né? Dos dados econômicos aí dos bancos que eles vão divulgar hoje. Se vier ruim, a gente vai ter uma retração interessante aqui e pode vir buscar regiões mais baixas, tá? Se veio dentro do esperado, dentro do padrão desses resultados, possivelmente a gente vai acabar formando um pivôzinho aqui, ó, para romper esse canal. E rompendo esse canal, para onde a gente vai? Rompendo ali a região dos 20.400, próximo alvo 22,5 e depois 25K. Perfeito? O principal suporte continua sendo os 18.200. Eu vou até deixar aqui essa caixa, esse retângulo verdinho, por quê? Porque aqui é o principal suporte do Bitcoin, tá? O principal suporte dele está sendo, de fato, nessa região de 18.200 a 17.600, que foi o fundo lá de junho. Dado interessante, S&P, Nasdaq, todas as demais bolsas já perderam esse fundo de junho e fizeram novos fundos. Enquanto isso, o Bitcoin nem chegou a testar o fundo anterior. Então, é muito interessante e a gente precisa ficar em cima desse movimento aqui. Se a gente colocar no H1, e for dar uma olhadinha no RSI, o RSI já deu aquela sobrecompra, né? Deu a sobrecompra e agora, nesse momento, está em processo corretivo aqui. O que a gente tem que analisar aqui do Bitcoin? Já deu uma aliviada na H1. O que ele pode fazer? Ele pode formar aqui, ó, uma bandeirinha de alta, tá? Pode começar a formação de uma bandeirinha de alta pequenininha aqui, ó. Tá?
uma bandeirinha de alta, menorzinha, fazer uma correçãozinha, vamos ativar as médias, fazer uma correçãozinha aqui, ó, na média de 200, na região de 19.400, e aí, meus caros, pode estar fazendo esse movimentinho aqui, ó, ABC, vem aqui mais ou menos nessa região dos 19.400, 19.300, para formar mais uma pernada para vir testar o quê? A principal resistência, que é os 20.400, 20.500, que não conseguiu romper aqui, não conseguiu romper aqui, não conseguiu romper aqui ainda, certo? Então, nós podemos ter esse tipo de formação, vem até um pouquinho mais abaixo, testa aqui as médias de 200, tá? Aqui a vermelha é a média de 200 e a pretinha é a EMA de 200, ou seja, região importante. Essas duas, ela forma uma faixa, tanto de resistência quanto de suporte. Se o preço está acima delas, vira suporte. Se o preço está abaixo delas, vira uma faixa de resistência. E o preço rompeu essa região. Ou seja, aqui agora se torna suporte. Então, essa região aí dos 19.400 a 19.300 acaba sendo um suporte. E como a gente já fez uma pernada A, fizemos também uma pernadinha B, pode ser que venha uma ondinha C para dar sequência nesse movimento rumo lá aos 20.400 dólares. Temos que ficar de olho nessa região, tá? Diego, teste de fundo, você já excluiu? Ainda não. Por quê? Porque ontem nós tivemos um movimento muito atípico, tá? Foi um movimento muito atípico. Com o resultado de ontem era para o mercado ter se jogado. E ele teve uma recuperação, uma reversão muito bonita. Foi linda a recuperação. Se a gente observar, já que eu mostro para vocês, mas se a gente observar o S&P no semanal, recuperou todo. Ele está acima, de novo, da média de 200 no gráfico semanal. Ou seja, interessante demais. Só que fecha hoje. Hoje fecha o semanal. Então vai ser excelente o quê? O fechamento de hoje e a abertura de segunda-feira. Segunda-feira a gente vai saber se esse movimento está sendo real. Ó, foi real. É reversão. Aqui foi decretado como um fundo. Se isso foi decretado como um fundo, na segunda-feira ele vai dar continuidade no movimento para vir tentar romper os 20.500. Se isso foi um movimento mais de armadilha, uma trap, o que vai acabar acontecendo? Chega a segunda-feira, tem despejo, perde todo o ganho que nós tivemos aqui. Então, o fechamento de hoje é importante, porque vai fechar um semanal muito bonito, né? Se a gente observar até aqui o semanal do próprio Bitcoin. Se a gente observar o próprio semanal do Bitcoin aqui, a gente vê que ele conseguiu dar uma bela recuperação, né? Segurou aqui, deu uma bela recuperação, tá deixando um dojizinho interessante aqui. Mas se a gente olhar, por exemplo, o S&P, isso daqui é a análise que a gente fez ontem do week-off, que deve estar ocorrendo no S&P, tá com muita cara de week-off, ele veio aqui, segurou no suporte que a gente tinha falado, que era próximo da média de 200, né? Ó, próximo da média de 200, no semanal. Ó, segurou acima da média de 200 no semanal, então aquele week-off ele tá bem interessante, tá? Ou seja, se a gente colocar agora aqui em candles, olha a recuperação que nós tivemos no semanal. Deixou uma sombra gigantesca até aqui para baixo e está fechando na onde? Está fechando acima da média de 200. E tá fechando com o quê? Com um baita de uma estrela da manhã. Tá? É um doji aqui, é como se fosse um martelinho, é uma estrela da manhã. Esse tipo de formação é uma formação típica de fundo, tá? De reversão de tendência. Então, sim, tá com cara de reversão, tá com cara disso daqui ter sido o fundo do mercado agora no curto prazo. Porém, a confirmação vai vir semana que vem. Não essa semana. Mas está, sim, muito interessante. Tá muito interessante. E se a gente coloca no diário, a gente vê o quê? A gente vê a possibilidade desse week-off. Ixi, vamos ver se aqui dá pra... Aí, a gente vê a possibilidade desse week-off de acumulação acontecer, ó. Ó. Então, nós tivemos um fundo aqui que foi em fundo de junho, um topo que bateu na média de 200 aí na LTB lá por cima. Deixa eu tirar aqui as médias. Pronto. Um topo que bateu lá na LTB por cima, um outro fundinho, que seria o fundo do week-off, tá? Ele faz um fundo mais baixo, e aí o preço volta na onde? Volta testando a região dos 4.150 a 4.200 pontos, que seria o quê? O teste da LTB que vem lá do topo histórico. Para daí ele fazer um processo de reversão, e aí começa a acelerar o S&P. Então, o week-off de acumulação do S&P tá com muita cara de ter feito fundo.
Mas nós precisamos do quê? Da confirmação. E quando que confirma agora esse movimento? Esse movimento vai se confirmar na hora que romper o quê? Precisa romper os 3.800 pontos. Rompendo 3.800 pontos, confirmou o week-off, e aí o próximo alvo fica na região dos 4.200 pontos. Esse cenário ocorrendo vai fazer o Bitcoin fazer o quê? Vai fazer o Bitcoin vir fazer o teste dos 25 com possibilidade de vir buscar depois os 32 mil dólares no curto e médio prazo. Então, tá uma formação interessante, mas nós precisamos de confirmação. Tá certo? Meus queridos, para hoje é isso. Nós fizemos a live ontem, né? O Happy Hour Cripto Investidor, 18 horas. Toda quinta-feira às 18 horas nós fazemos o Happy Hour Cripto Investidor. A gente passou entradas do Bitcoin, altcoins, possíveis movimentos, a gente passou tudo para vocês de diversas altcoins. Então, dá uma conferida na live de ontem, que tem muito conteúdo para você utilizar como o quê? Como uma entrada, posicionar stop, a gente passou tudo isso na live de ontem, tá? Então, recomendo vocês assistirem e a gente se encontra na segunda-feira com Bom Dia Bitcoin e o Cripto Investidor Live às 19 horas, tá certo? Tenha um ótimo final de semana. Vai dar calor esse final de semana pelo jeito, então aproveita aí para dar uma descansada, dar uma curtida, fazer um churrasco, ir pra praia, ir pra piscina. E é isso, meus caros. Beijo, valeu, até segunda-feira.